Sejam todas e todos bem-vindos, bem-vindas. Sou o Celso Mastras Cruz, professor de Secopan, que se localiza na Zona Sul de Porto Alegre, no centro comunitário, vinculado à Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Hoje vamos conversar, mais uma vez, com o professor Natan, professor especialista Natan Cruz, que vai falar hoje sobre atividade física e hipertensão. Então, professor Natan, seja bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, pessoal? Agradeço mais uma vez o convite para a nossa troca de experiência, nosso bate-papo, que tem sido tão eficiente, tão produtivo, né? Que todo mundo possa aproveitar. Isso aí. Então, vamos começar, professor Natan, falando sobre a hipertensão arterial, ou pressão alta, como se fala. Ela acontece quando se tem níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. 130 por 80, né, a pessoa já estaria apresentando a pressão alta. O coração faz um esforço maior do que o normal, então, para garantir a circulação adequada do sangue. Por isso, a hipertensão é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, né, o derrame, o infarto, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. Diante disto, apresentamos alguns mitos quanto à atividade física e à hipertensão, e aí, no nosso bate-papo, o professor Natan vai dando seu ponto de vista e nos auxiliando a entender melhor a relação entre a atividade física e a hipertensão, e o auxílio para o controle da hipertensão. Então, a primeira questão eu colocaria o seguinte: para o hipertenso, praticar exercício físico pela manhã é melhor do que à tarde? Existe um melhor horário para realizar atividade física para o hipertenso? Bom, uma boa pergunta. O pessoal da USP andou fazendo uma pesquisa uns 2 anos atrás, e eles, para tentar descobrir qual é o melhor horário para o hipertenso fazer atividade física. Pela pesquisa, eles chegaram à conclusão que o melhor horário para esse aluno, para esse indivíduo, seria final de tarde, por causa do ciclo circadiano do ser humano, né? Todos nós temos um ciclo de atividades metabólicas durante 24 horas. Fizeram o experimento com 3 grupos. O primeiro grupo era de manhã cedo, um segundo grupo metade de tarde e o terceiro grupo final de tarde. O que obteve os melhores resultados dos exercícios para a baixa da pressão, para a normatização da pressão, foi o grupo do final de tarde. Porém, se o hipertenso não tiver liberdade ou facilidade de praticar atividade física no final de tarde, também está valendo em qualquer horário. A grande questão da atividade física para o hipertenso é a intensidade e o tipo de atividade. Agora, o horário é mais indicado final de tarde? Pela pesquisa, diz que sim. Mas eles argumentam, eles colocam, eles aconselham que se o hipertenso não tiver outro horário, que faça em qualquer horário, que o benefício vai ser tão bom quanto. E sempre orientado, né, professor? Com toda certeza, sempre. O grupo de risco, que são as pessoas com alguma patologia crônica, sempre tem que ser atendido, sempre, em todas as situações, por pessoas com conhecimento da situação. Não pode existir o empirismo, a curiosidade nesse tipo de atendimento. Eu sou totalmente contra, eu não concordo. Ok. Tem um outro mito que se coloca sobre a questão da musculação. Então, a questão que eu te coloco é a seguinte: a prática regular de musculação não ajuda a controlar a pressão alta. Qual atividade física tem melhores resultados com hipertenso? E essa afirmativa que eu fiz, está adequada ou não? Olha, realmente é um mito. A musculação ela pode ser indicada para um portador de hipertensão arterial. Porém, ela deve ter um pouco mais de cuidado, porque o mecanismo dela envolve outras variantes, né? Por exemplo, a musculação, quando eu faço com carga muito elevada, eu provoco uma oclusão dos vasos, ou seja, uma diminuição do calibre do vaso. Mas o sangue tem que passar igual como lá no início da nossa entrevista tu fez a colocação,
que era para o sangue alimentar todas as partes do corpo. Como ele vai ter dificuldade, vai aumentar muito a pressão do sangue na parede do vaso. Então, não é indicado se fazer musculação com cargas elevadas, mas com cargas moderadas, com intensidade moderada, ela vai ajudar. Por quê? Porque o coração é um músculo. E esse músculo, ele se torna, as câmaras dele, ele não aumenta de tamanho, aumento de tamanho é patologia cardíaca. Mas a câmara, em volta, a musculatura que envolve a câmara, ela aumenta de tamanho, ela se fortalece, e aí ela consegue bombear sangue com mais eficiência. Então, a musculação ajuda, sim, porém, muito cuidado na intensidade. O melhor exercício, olha, acho que todos são bons, desde que se cuide a intensidade e tenha os cuidados necessários. Os aeróbios, sim, os aeróbios eles são mais efetivos. Eles atuam na angiogênese, nova formação de vasos, isso distribui melhor sangue, diminui a pressão. O exercício aeróbio ele produz muito óxido nítrico, que é uma substância produzida pelo endotélio do vaso. E essa substância faz a famosa vasodilatação, baixando a pressão. E outra, e o exercício aeróbio mais importante dele na questão da hipertensão, ele atua no sistema nervoso simpático, que é o que controla a frequência cardíaca. Quando a gente trabalha os exercícios aeróbios, o sistema nervoso simpático periférico diminui a suação. Com isso, diminui o trabalho cardíaco. Muito bem. E tu acabou de falar da intensidade e também eu colocaria regularidade. E como se perceber isso? Qual seria a intensidade e a regularidade da atividade física para o hipertenso? Tem como se saber isso de uma forma genérica ou isso é muito específico para cada um e como tu, com os teus clientes, como tu faz isso? Como tu faz a intensidade? Como tu regula isso? O importante trabalhar com esse grupo é se munir de muita segurança e controle. O interessante para esse praticante é usar um frequencímetro, um oxímetro, aquele de dedo, né? Ele nos dá a saturação de oxigênio e nos dá a frequência cardíaca. Então, através da frequência cardíaca, a gente pode ter um controle da intensidade do exercício. Uma frequência semanal de 2 a 3 vezes por semana, a musculação, mas não deixar de incluir os aeróbicos no meio. Eu posso fazer também o controle da intensidade por escala de Borg, esforço, né? Por percepção de esforço. Mas o melhor mesmo ainda é a gente ter um controle sobre a frequência cardíaca. E a percepção do aluno também, né? Por isso que é um grupo individual, a gente não pode atender muitos, que a gente perca o controle sobre os alunos. Para a gente poder estar dando uma atenção, tendo um cuidado, né, específico com cada aluno, né? Sim. Outra questão importante é a alimentação, que, claro, isso é uma atividade para os nutricionistas, mas interfere também na nossa atividade, né, como professores de educação física. Manter o peso adequado, cuidar da alimentação, não abusar do sal, procurando outros temperos para ressaltar o sabor dos alimentos, evitar alimentos gordurosos, são recomendações importantes para quem quer iniciar a atividade física na regulação da pressão arterial. Desta forma, auxiliando na hipertensão. Tu concorda com essa colocação? Concordo plenamente. A gente pode se tornar o hipertenso por maus hábitos ou também por causa genética ou hereditária. E não se sabe, muitas vezes não se sabe a origem, a causa dessa patologia. E a gente dá o nome de idiopática. Uma causa idiopática, não se sabe a origem. Mas, com toda certeza, os hábitos de vida e os hábitos alimentares são extremamente importantes para se prevenir ou para se conviver com ela com uma boa qualidade de vida. Com toda certeza. Aliado a isso, a alimentação regrada, controlada, aliada ao exercício físico, à atividade física frequente, regular, eu acho que o portador da patologia tem uma boa qualidade de vida. E aí também os hábitos saudáveis, né? Como, por exemplo, o tabagismo, o consumo de álcool, também são fatores importantes, né? O tabagismo ele é um elemento muito nocivo para quem é hipertenso, né? Porque a nicotina e outros
elementos que existem no fumo ali, no cigarro, no charuto, né? Eles contêm substâncias que causam endurecimento da artéria. E o que acontece quando há o endurecimento da artéria, professor? O sangue, a artéria não fica complacente, não fica elástica. Então, se ela se endurece, o sangue bate na parede e não tem como ela ceder. Então, aumenta a pressão. Então, o ideal da pessoa que pratica atividade física é diminuir, ou até ao longo do tempo, parar de fazer o uso do tabaco, né? Porque a gente chama essa patologia de arterioesclerose. Arterioesclerose é o endurecimento da célula. E também pode acontecer arterioesclerose, que é a formação de placas de gordura no vaso, diminuindo o fluxo sanguíneo e aumentando a pressão arterial através do trabalho cardíaco. E Então, o consumo muito de álcool? cuidado com o tabagismo. E o consumo de álcool? O consumo de álcool. O álcool ele tem uma característica interessante, né? Ele tem calorias, né? Uma grama de álcool contém em torno de 7 calorias, né, de energia. Porém, é uma energia vazia, o organismo não consegue fazer uso. Ela só se transforma em tecido adiposo, mas ele não consegue ser retirado desse tecido para ser metabolizado em forma de fonte de energia. Então, além disso, né, ele é mais nocivo ainda, ele te engorda sem ser fonte de energia para o teu trabalho. Sim, verdade. Outra questão, né? Ao procurar uma atividade física, uma pessoa é hipertensa e quer procurar uma atividade física, quais os pontos mais importantes para essa pessoa ficar atenta? Assim, o que ela deve ter com maior atenção? Claro, né? O local, o profissional, a duração do treino, o que tu diria que são os pontos mais importantes para uma pessoa que tem hipertensão e quer procurar realizar uma atividade física? Bom, em primeiro lugar, eu acho que ela tem que procurar o profissional adequado, capacitado. As nossas faculdades, as nossas universidades, nossos cursos formam muitos profissionais durante o ano, mas com certeza, absoluta certeza, nem todos estão capacitados, pelo menos no começo da sua formação, a trabalhar com grupos especiais. Então, o resultado, o exercício, a atividade, ela não pode ser a melhor, pode se tornar a não melhor indicada, entendeu? Então, o primeiro passo é entrar em contato com um profissional que já seja experiência, que já esteja inserido nesse mercado dos grupos especiais. Segundo, a atenção dele. Ele tem um controle da pressão dele, né, em casa, como ele é um doente crônico. Então, ele tem que fazer uso de medicação todos os dias e fazer controle da pressão arterial mais seguido. Então, ele já começa a se conhecer e ele dá essas informações para o profissional que vai trabalhar com ele. Porque eu posso fazer uma atividade física logo em seguida que eu tomei a minha medicação, e atividade física, como baixa muito a pressão, eu posso ter um efeito rebote, né, de uma baixa de uma hipotensão arterial. Então, eu tenho que ter alguns cuidados. Mas, geralmente, o paciente, o indivíduo que é portador dessa doença, já com muito tempo, ele já sabe fazer o seu controle. Mas ele pode dar informações importantes para o profissional que vai trabalhar com ele. Ok. E quanto às questões emocionais, elas também podem interferir na elevação da pressão arterial? O estresse do dia a dia, questões relativas à emoção? Com toda certeza. Nós somos elementos físicos e químicos, né? E, como eu falei ali no início, o sistema nervoso simpático é aquele que manda fazer. O parasimpático é aquele que, olha, diminui. Então, quando a gente está envolvido numa emoção muito grande, o sistema nervoso simpático ele toma a frente. E ele é aquele que manda acelerar as coisas. Então, pode haver, sim, num momento de estresse, num momento de preocupação, de euforia muito grande, o sistema nervoso simpático se sobressair, né, e mandar essas funções todas ficarem potencializadas. E, com isso, uma delas é tanto a pressão arterial como a frequência cardíaca. Só lembrando assim, ó, que um bom dado importante de a gente começar a trabalhar com hipertensão é calcular o duplo produto. O que é isso? É a frequência cardíaca vezes o valor da pressão arterial sistólica. Isso é o nosso duplo produto. Nos dá uma condição do coração enquanto bomba ejetora.
Então, quanto mais baixo for esse produto, esse duplo produto, em melhores condições de bomba está o coração, ele está trabalhando dentro de uma normalidade. Então, é um cálculo muito interessante de a gente fazer quando a gente vai iniciar o trabalho físico com esse indivíduo, é muito importante. Eu uso muito com meus alunos. Ah, interessante. Uma outra questão, a questão da hereditariedade. Predispõe a pessoa à hipertensão? Com toda certeza. Pacientes, indivíduos com familiares já portadores da patologia, eles têm grande probabilidade de serem herdeiros, por isso a hereditariedade, dessa doença também. E ela não tem uma data definida de idade para se manifestar. A qualquer momento, tem adolescentes já hipertensos. Então, por isso que é muito importante o check-up anual. Os hipertensos, podem fazer esse check-up a cada 6 meses para controle de pressão arterial. As pessoas aparentemente saudáveis fazendo uma vez, vendo que não existe essa patologia, é mais tranquilo. E as formas de a gente ver também, de a gente controlar, quando a gente tem desconfiança dessa patologia, por exemplo, eu me senti mal, eu medi a minha pressão, ela estava alta um dia, 2, 3, 4 dias após, eu me senti mal de novo, medi, ela estava alta de novo, já são indícios, que eu posso estar iniciando essa patologia. E aí qualquer posto de saúde faz esse exame para a gente pode fazer o uso do mapa, que é o monitoramento ambulatorial para a pressão arterial, durante 24 horas a gente fica mapeando e monitorando, os valores de pressão durante o dia a dia, e a partir daí a gente pode definir se esse indivíduo é ou não portador da hipertensão, ou por problemas estressantes e emocionais, fez picos de hipertensão. E a gente não pode confundir as coisas. E não quer dizer que seja hipertenso. Não quer dizer que seja por aquele momento, por um pico de emoção, sim, de estresse muito grande, fez uma elevação de pressão arterial. Muito bem. Professor Natan, estamos chegando já no encerramento da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, já quero lhe agradecer. Então, deixo esse momento final para alguma outra questão que nós não tenhamos conversado. Então, fique à vontade aí de colocar alguma fala para finalizar o nosso bate-papo aqui. Eu acho que o grupo dos hipertensos e diabéticos são os indivíduos mais beneficiados com a atividade física. Inclusive, eu ousaria dizer que um hipertenso moderado, se ele criar aderência a um programa de atividade física regular e de qualidade, ele pode, ao longo do tempo, diminuir ou até retirar a sua medicação. Olha o quão é importante a atividade física para esse indivíduo. Eu acho que quem é portador dessa doença não deve abrir mão desse tratamento natural que é a atividade física. Pode ter toda certeza, olha, pode procurar em qualquer literatura. Hoje existe uma imensidão de artigos explicando e atestando e corroborando a eficácia da atividade física para o portador de hipertensão. Inclusive, eu volto a bater nessa tecla, professor? Eu acho que a administração pública, as municipais, principalmente, que são territórios menores, eles podiam incluir nos seus postos de saúde o trabalho de atividade física para portadores de hipertensão e de diabetes. Eu acho que nós teríamos um resultado fantástico. E a médio prazo, todos esses indivíduos serão beneficiados, todos, inclusive o sistema de saúde público. É uma questão para os administradores, os gestores públicos pensar. E é uma coisa muito fácil de fazer. Não é um bicho de 7 cabeças. Tá bem. Professor Natan, então, mais uma vez eu lhe agradeço. Esse é o nosso terceiro bate-papo. Nós conversamos sobre caminhada orientada, sobre atividade física como prevenção à saúde, e hoje falamos sobre atividade física e hipertensão. E já lhe convido para, quem sabe, um próximo bate-papo falar sobre a questão da diabetes. Olha, a oportunidade é imensa, é muito boa, eu estou à disposição aqui para quantos encontros forem necessários. É uma oportunidade muito boa de trocar ideia. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Muito obrigado, então, a todos e até a próxima. Até a próxima. Um abraço. Abraço.